Bom, vamos esperar que liguem, né? Boa noite a todos. Desculpe um pouco aí pela minha voz rouca, porque eu estou saindo aí de uma gripe de umas 2 semanas, então a minha voz está um pouco rouca ainda, né? Mas vocês saberão me perdoar, né? Então, pessoal, eu queria falar da minha alegria, né, de estar aqui mais uma vez com todos vocês, para a gente refletir um pouco sobre esse assunto do haverá falsos cristos e falsos profetas, está literal, né, conforme está no Evangelho, ou haverão falsos cristos e falsos profetas, né? É um assunto bem interessante, porque hoje a gente consegue perceber a ação desses falsos profetas, né? Às vezes até com muita tranquilidade, a gente consegue enxergar. Mas uma coisa interessante é que eu queria colocar esse foco do espírita ou daquele assistido que vai à casa espírita, né, em busca de orientação, para a gente ter uma noção de onde a gente deve ir e como que a gente deve agir, né? Muitos de nós damos ao espiritismo um caráter místico, né? Como é que funciona isso? Eu vou lá no centro espírita, porque lá eu vou ser curado, vão resolver o meu problema de cura, vão tirar de mim os meus obsessores ou encostos, né? Vão me aconselhar coisas para o meu dia a dia, para a minha empresa, para etc. Então, isso são várias coisas, eu estou citando apenas algumas delas aqui, mas que é muito comum, né? As pessoas chegarem na casa espírita em busca dessas soluções, porque não compreendendo muito bem a vida e o sentido da vida e o objetivo que nós estamos aqui, vai em busca então daquelas coisas, vamos dizer assim, mais materiais, mais que vale resolver o problema de imediato e tudo mais. Então vamos ver o que Jesus dizia para nós a respeito desses falsos cristos e falsos profetas. Ele diz aí, né, que se conhece o fruto pela árvore, né? Quando a árvore é boa, o fruto é bom. Mas quando a árvore não é boa, o fruto é mau. É isso aí que ele está dizendo assim, né? Então ele diz aí, ó, porque não é boa a árvore que dá maus frutos, nem má a árvore que dá bons frutos. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu fruto. Porque nem os homens colhem figos dos espinheiros, nem dos abrolhos vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro, tira o mal. Porque do que está cheio o coração, é disso que fala a boca, né? Quando ele refere essa palavra aí, abrolhos, para aqueles que não sabem, essas são rochas que saem do mar, né? Então, não pode, nesses abrolhos, gerar uvas ou coisas assim. Então, o resumo é, conhece-se os frutos pela árvore. A árvore boa dá bons frutos, a árvore má dá maus frutos, né? Olha que coisa interessante, isso aí está lá em Lucas, capítulo 6, né, versículos de 43 a 45. Esse aqui já está em Mateus, né? Mateus 7, 15 e 20. Olha, vamos ver lá o que ele diz. Guardai-vos dos falsos profetas que vêm a vós com vestidos de ovelhas, e por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura os homens colhem uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos, vê que ele, até as mesmas palavras, né? Assim toda árvore boa dá bons frutos e a árvore má dá maus frutos, né? Então aqui ele continua com essa explanação da árvore, bem concisa o evangelista com o outro, quer dizer que ele fala a mesma coisa, né? Vamos um pouquinho à frente, vou passar isso aqui rapidamente, porque isso aqui é só para dar. Isso aqui já está em Mateus, capítulo 24, 4 a 5, né? E em Marcos também, ó. Você vê que temos 4 evangelistas
Nos 4 tem a mesma letra. Então ele diz lá: vede, não vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E porquanto multiplicar-se-á iniquidade, se resfriará a caridade de muitos. Mas o que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, se alguém vos disser, olhai, aqui está o Cristo, ou ele lá, não lhes deis crédito, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e maravilhas tais, que se for possível, até os escolhidos se enganariam. Né? Então nós vamos aqui em Marcos, Lucas e Mateus, e agora São João. Ele diz lá: não creiais em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque entre os invisíveis há também os que se comprazem em enganar quando encontram oportunidade. Os enganados são bem entendidos, os médiuns que não tomam as necessárias precauções. Temos nisso, sem dúvida, um dos maiores escolhos contra o qual muitos se chocam, sobretudo quando são novatos do Espiritismo. É uma prova de que não podem triunfar senão com muita prudência. Aprendei, pois, antes de tudo, a distinguir os bons dos maus espíritos, para não vos tornares vós mesmos em falsos profetas. Aí já o Kardec fazendo uma menção. Então, vocês vejam o seguinte, como é que todos os evangelistas, né, são unânimes em passar para nós essa informação, que nós devemos ter cuidado com os falsos cristos e os falsos profetas, que nada mais são do que os médiuns, né? Porque o profeta no Antigo Testamento era aquele que tinha o poder de adivinhação, né? Era um profeta, quer dizer, adivinha, prevê o futuro. Mas na forma teológica é aquele que é encarregado de transmitir a palavra de Deus, né? As informações divinas. Esse é que é o verdadeiro profeta. O profeta geralmente, ele é um médium, geralmente, né? Então, o que acontecia? E mesmo lá no Antigo Testamento, tá certo? Tem uma passagem, eu não vou dizer para vocês o versículo, porque eu não sou muito afeito ao Antigo Testamento, mas lá também tem uma palavra de Deus que ele diz: eu não os autorizei a profetizar, e mesmo assim vocês profetizaram. Quer dizer, saía a profecia de si mesmo, não era aquela profecia de Deus dando instrução aos homens. Tem lá no Antigo Testamento. Então, quando a gente caminha por esses caminhos, às vezes do misticismo, da falta de entendimento, nós somos propensos a nos deparar com essas criaturas, ou com esses médiuns, né, que não são preparados, têm a faculdade mediúnica, né, mas não a usam, vamos dizer assim, convenientemente, né? Vamos prosseguir. Olha aí ele diz assim, ó, o verdadeiro missionário de Deus deve provar que o é pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela sua grandeza, pelos resultados e a influência moralizadora de suas obras. Tirai ainda essa consequência: se ele estiver, pelo seu caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência, abaixo do papel que se arroga, ou do personagem cujo nome te utiliza, não passa de um farsante de baixa classe que não sabe sequer imitar o seu modelo. Olha que coisa séria, né? Então, como é que você pode estar diante de uma pessoa que procura lhe orientar, mas que não tem as virtudes morais que você precisa, que a pessoa precisa ter para passar isso para você, e você acredita nela, né? Mesmo ela falando às vezes com você coisas que não têm sentido. Quer dizer, quando você está com uma pessoa dessa que pronuncia ou que fala qualquer coisa que não está de acordo com a moralidade, com a virtude, com a humildade, com a caridade e tal, você
não pode, de forma nenhuma, dar ouvidos, porque provavelmente essa orientação não é saudável. Não é saudável. Então, quando uma pessoa for falar com você, você tem que ficar observando o que ela está falando para você. E ir verificando. Não, isso aqui está ok, isso aqui está de acordo, isso aqui está de acordo com o princípio moral, isso aqui está assim, 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 eu posso ouvir. Né? Então, você tem que fazer uma seleção daquilo que você ouve, né? E de quem que você recebe orientação, para você não cair, né? Às vezes, nas ciladas que são, às vezes, vem na nossa vida. Desconfiai dos falsos profetas, sobretudo numa época de renovação, porque muitos impostores se apresentarão como enviados de Deus. Satisfação sobre a terra, mas podeis estar certo de que uma terrível justiça os espera. Muito bem, então o que eu queria dizer para vocês? Quando eu aqui iniciei a minha palavra, eu disse que às vezes as pessoas, ou muitas pessoas, né? Ou algumas pessoas, ou talvez nem todas, mas procuram às vezes o Espiritismo, vendo no Espiritismo uma característica mística, porque como o Espiritismo, ele é a ciência que estuda essa comunicação entre o mundo espiritual e o mundo material, as pessoas acham que o médium, simplesmente por transferir essas mensagens, ou ele é um ser de outro mundo, é um cara dotado, né, de coisas maravilhosas, espetaculares, e que você vai ali, ele vai te dar toda a orientação que você precisa e resolver o seu problema. Normalmente o Espiritismo é visto assim. Eu estou falando mentira ou estou falando verdade? Não é verdade? Às vezes você vai lá no médico, né, não consegue resolver o seu problema e tal, você fala assim, rapaz, o negócio está aqui, eu não consigo, o médico não consegue resolver. Então eu vou lá no Espiritismo. Ele fala assim, ele não vai lá em tal, mas já vai direto no Espiritismo, porque ele fala assim, não, lá aquele pessoal conversa com o pessoal do mundo espiritual lá, e de uma forma milagrosa qualquer, eles vão resolver o problema. E vai-se embora. Né? Então, o que eu diria para vocês? O verdadeiro Espiritismo, tá certo? O verdadeiro Espiritismo, ele não promete cura para ninguém. Não promete. Se você chegar numa casa espírita e você chegar assim, eu quero ser curado disso, você vai me curar? Você fala para você assim, vou, você vira e vai embora. Não fica lá não, que você está no lugar errado. A resposta que ele tem que te dar é assim, você pode ser curado. Você vai ser curado? Não sei. Como é que você vai falar para uma pessoa, prometer para ela uma cura, tá certo? Se você sabe, né, você que estuda a doutrina e que sabe a respeito da doutrina, você não pode prometer uma coisa que você não pode cumprir. Tá certo? Aí vocês falam assim, bom, mas então eu não vou na casa espírita, porque se lá não cura, lá não é o lugar que eu tenho que estar. Aí nós temos que dizer para vocês assim, ó, a nossa casa, eu vou colocar aqui para vocês o que é o centro espírita, para que serve o centro espírita e o que ele oferece. Tá certo? Então, isso é uma reflexão interessante que a gente deve fazer. Por que você procura o centro espírita? Por que não vai na igreja católica? Por que não vai no evangelho? Vai lá no budista? Vai lá em tal? Por que direto para o centro espírita? Porque você põe essa característica desse misticismo, né? Então acha que ali você vai resolver esses problemas. E eu diria para vocês, resolve muito, viu? Mas não dessa forma que você enxerga. Não dessa forma que você enxerga. Então, se chegar numa casa e tudo, primeiro, se prometer para você que você vai ser curado, pode fugir de lá que você está no lugar errado. Eu vou explicar para vocês por quê. Certo? Às vezes as pessoas falam assim, nós estamos aqui numa assembleia, eu não sei, alguém está vindo aqui pela primeira vez, ou já veio, ou conhece a doutrina, vocês podem me dizer, todo mundo conhece a doutrina, alguma coisa? Hein? Um pouco, né, gente? Mesmo que seja um pouco, tem uma noçãozinha, né? Para mim poder falar de forma a não confundir essas pessoas que às vezes vêm na casa pela primeira vez, né?
e às vezes não sabem muito bem do que a gente está falando, então eu queria mudar um pouquinho também o meu discurso nesse aspecto, né? Então, o que ocorre? Quando nós vamos a uma casa espírita, a casa espírita não é privilegiada de Deus. A pessoa, ela se cura aqui na casa espírita, lá na igreja católica, lá na sua casa, lá no evangelho, lá no evangélico, no Buda. Ela se cura, porque Deus não fica escolhendo, não, eu vou curar aqueles todos que estão lá na casa espírita, o resto eu não quero nem saber. Nós temos à nossa disposição todos os elementos que nós precisamos para nos curar. Certo? Então, como é que a cura funciona? Aqui na Terra, nós temos a medicina da Terra, que os médicos e os cientistas estudam ali o dia todinho para arrumar uma solução. Não é isso, Geraldo? Você que é médico? Então, a ciência hoje, médica, está muito evoluída. Né? Então, se você tem um problema físico qualquer, você deve procurar um médico. Que ele vai chegar lá rapidamente, sem nenhuma mágica, vai mandar você fazer alguns exames e vai detectar para você. Hoje eles vêm, botam lá uma tomografia computadorizada, chega, vê tudo com detalhe. Ele sabe lá o que está acontecendo, sabe qual é o remédio que vai te dar e vai procurar te curar. Faça sempre a medicina preventiva, né? Porque quando nós estamos prevendo, os órgãos ainda estão em condições de receber uma medicação, ou de receber uma cirurgia para continuar se mantendo e tudo mais. O que a Casa Espírita pode te oferecer através dos irmãos espirituais que estão aí? Talvez uma condução do médico certo, né? Nós temos casos aqui dentro da casa de pessoas que foram para cirurgias espirituais, procuraram casas, fizeram não sei o que mais e tal. Quando acharam o médico certo, o médico curou do dia para a noite. Certo? Então, Deus age conosco através de nós mesmos. Através de nós mesmos. Então, esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto, que aqui na casa, nós tratamos também da parte espiritual da pessoa, dessa parte que é mais abstrata, né? Que é difícil tratar, porque você não pode fazer uma cirurgia para mudar as ideias das pessoas, mudar a forma como as pessoas encaram a vida, mudar a forma como elas se sentem no seu dia a dia, qual que é a visão que elas têm delas próprias. Se a gente pudesse fazer isso como uma mágica, muitos seriam curados, né? Se a gente conseguisse colocar na cabeça de cada um toda essa doutrina de Jesus, fácil de assimilar, e todo mundo praticasse no outro dia, com certeza nós sofreríamos menos, nós entenderíamos mais, nós seríamos mais resignados e tudo mais. Mas nós não podemos fazer uma cirurgia para pegar uma pessoa e mudar ela do dia para a noite. Então, as pessoas, elas são suscetíveis de, através do seu estudo, da sua aproximação, da sua boa vontade, mudarem as suas atitudes no seu interior, por elas mesmas, né? Então, o que nós podemos fazer? Olha, gente, nós todos precisamos de ser mais amorosos, de ter sentimentos mais novos, de avaliarmos os nossos interiores, como é que anda o nosso coração, se nós andamos com aquele peito pesado, né? Aquela coisa que fica dentro da gente, remoendo coisas que já passaram, né? Então, nós precisamos fazer algumas mudanças dentro de nós. Então, isso é que cura. Isso é que cura. Não é o espírito chegar, entrar no médico, tá certo? E dizer para você, não, agora você vai ser curado, está aqui, paga, tal, resolve, vai embora, pronto. Então, não funciona dessa forma. E falo para vocês de novo, você pode ser curado na casa espírita? Pode. Você vai? Não sei. Não sei. O que depender dos trabalhadores da casa espírita, dos médicos, dos orientadores, o que nós queremos aqui é ver todo mundo com muita saúde, feliz, entrando aqui sorrindo e saindo sorrindo. É o que a gente deseja.
né? Agora, nós, que somos trabalhadores da casa, somos pessoas igual a vocês. Igual a vocês. Nós aqui, ali na Paulinha, tem umas águas fluídicas que o pessoal traz para a gente chegar ali e colocar, para que os espíritos coloquem ali alguns elementos que te ajudem até você voltar aqui de novo, a água fluídica. Por que eu, o Paulo, o Geraldo, nós podemos fazer isso e vocês não podem? Por que nós temos de diferente? Se você quer fluidificar a água, fluidifica na sua casa. Chega lá, põe ela lá, faz uma leiturazinha do Evangelho, procura purificar a sua mente, né? Oh, meu Deus, coloque aqui os elementos que eu preciso aqui para melhorar a minha harmonia, para melhorar a minha saúde, tal. Muito obrigado. É a mesma água que você recebe aqui. Certo? Agora a gente tem notícia de gente que está vendendo água fluidificada. Né? Tá certo? Tem gente vendendo em carro-pipa. Né? Então, né? E as pessoas acreditam, né? Pagam o carro, mandam o carro buscar, levar. Né? Então, a gente vê essas coisas acontecerem. Né? Então, a gente fica muito triste com isso. Muito triste. Porque o que acontece? Essas atitudes, elas misturam a cabeça das pessoas, né? E detratam o espiritismo, porque o espiritismo para as pessoas é uma coisa que tem uma visão mais ampla. O pessoal trata de espiritismo, o candomblé, algumas coisas espíritas e tal, então tudo é chamado de espiritismo, né? O que não acontece. Eu queria falar um pouquinho para vocês também a respeito da mediunidade, né? A mediunidade é uma faculdade que a pessoa tem de se comunicar, de receber instruções do mundo espiritual, receber comunicações. O médium não é uma pessoa especial, ele não tem nada de especial, ele é um andador do mundo igual a todas as outras pessoas. Todas as outras pessoas. Então, a faculdade mediúnica é como a inteligência. A pessoa tem inteligência. Agora, como ela emprega a inteligência dela, cada uma escolhe a forma de agir. Santos Dumont fez o avião, o outro fez a bomba para andar a bomba do avião. Então, são duas pessoas super inteligentes, mas usam a inteligência de forma diferente. A inteligência também é uma faculdade. E a faculdade mediúnica nada mais pode ser comparada à inteligência. Você tem a faculdade, mas usa conforme você acha melhor, né? Ou conforme você entende ou não entende. Então, você pode agir como quiser. Vocês querem ver uma coisa interessante? Aí eu vou perguntar até para os universitários, viu? Paulinho, Rosinha, Geraldo e tal. Quantos médicos, esses médicos de cura, que vocês já ouviram falar? Vocês conhecem? Quantos? Quantos que vocês conhecem? Nós estamos com 150 anos de espiritismo. 150 anos. Quantos que vocês conhecem? E os que vocês conhecem não eram espíritas. Quando você vai falar de Zé Arigó, né? Zé Arigó, que recebia lá o Dr. Fritz, que esse Dr. Fritz, ele de vez em quando aparece aí em todo mundo, né? Todo mundo recebe o Dr. Fritz, parece que virou uma bagunça. Depois nós tivemos um tal de Edson também, que recebia o Dr. Fritz, né? O Berbel, tá certo? Tem? É verdade isso, não é verdade? Não estou falando mentira não, né, gente? Não, mas eu digo assim, esse Dr. Fritz. O Dr. Fritz, ele se identifica como um médico alemão que trabalhou na guerra, tá certo? E que faz um trabalho de cura. Eu acredito. Não tem nenhum motivo para não acreditar. Certo? Agora você pergunta assim, por que isso acontece exatamente com médicos que não têm nenhum conhecimento espírita? É engraçado, né? O Chico Xavier recebia o Dr. Fritz, o Divaldo Franco recebia o Dr. Franco. Você não vê isso aí, né? Se você for ver a respeito disso, o que ocorre? Tem um médico que tem uma faculdade, certo?
ele tem uma faculdade até bonita, né? Uma faculdade e tal. No momento que ele está operando ali, ele está inconsciente, ele não sabe nem para onde que ele vai, nem para onde que ele foi. Ele está recebendo ali uma manifestação de uma entidade que está trabalhando com o corpo dele, sem ele nem tomar conhecimento, vamos dizer assim, entre aspas, certo? Então, ele está agindo através de uma outra inteligência, mas naquele momento ele se anula. Ele se anula, ele não é o Edson, não é o Zé Igual, não é nada. Ele é simplesmente um corpo que está sendo usado por uma entidade, o Dr. Fritz, que através dele faz a cirurgia. Aí a pessoa fala assim, não, mas é fantástico, aquilo é um milagre, aquilo é coisa do outro mundo, porque ninguém faz uma cirurgia sem dar uma anestesia, né? E ali ele faz faz a operação sem dar anestesia. Não tem nada demais isso não, gente. Se o médico, que é o médico, ele consegue dar a anestesia, né? E desvincular o sentimento ali, né, Geraldo? Você pode até me ajudar. Ele consegue afastar, vamos supor, quando nós tomamos uma anestesia no hospital, nós deixamos de ter esse contato com o nosso espírito e perispírito, né? É como se ali houvesse uma barreira. Veja bem, isso é feito hoje com drogas. O médico chega lá, dá uma droga, separou uma coisa da outra, bonito. Por que os espíritos não podem fazer a mesma coisa? Através do magnetismo, né? Nós vamos isolar aqui, ó. Isola aqui porque eu estou fazendo uma cirurgia, então pá, faz desse jeito. Talvez coisas que nós ainda não conhecemos. Eu acredito nessa medicina que nós não conhecemos. Eu acredito. Hipnose, né? Então vocês vejam bem que não tem nada fora do comum. Aí você fala assim, mas o médico para poder fazer a operação ele tem conhecimento. Sim, mas ele está operando, quem está operando é o médico que está ali incorporado, vamos dizer assim, para ser claro para vocês. Entendeu, gente? Então o que acontece? Quando você vê esse tipo de coisa, você fala assim, oh meu Deus do céu, puxa vida, mas é um milagre. Foi curado ali como um milagre. O cara fez isso, o cara não sentiu dor nenhuma, etc. Então, vamos ver aqui um pouquinho mais à frente o que a gente faz, porque tem alguma coisa interessante para a gente fazer aqui. Aqui, diz que eu falei, né? Aos olhos do povo, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. Tudo que você não conhece, você acha que é coisa de outro mundo. Conhecida a causa, reconhece que o fenômeno, por mais extraordinário que pareça, não é mais do que a aplicação de uma lei da natureza. É assim que a área dos fatos sobrenaturais, olha bem como é que é importante, se restringe à medida que se amplia a das leis científicas. Desde todos os tempos, certos homens exploram em proveito de sua ambição, de seus interesses, de seu desejo de dominação, certos conhecimentos que possuíam para conseguir o prestígio de um poder supostamente sobre-humano ou de uma pretensão de uma missão divina. Né? Quer dizer, as pessoas ludibriam porque as pessoas, como ainda a fé ela está muito mística, ela vai ali e acredita. Né? Ela vê o cara operando ali e tal, tirou, não deu anestesia, ela entra na fila. Não, eu sou o próximo aqui, pelo amor de Deus. Né? E aí, de repente, pode ter problemas. Né? Qual é o conhecimento que eu o fato de operarem aquilo que aos olhos de algumas pessoas parece prodígio, não é, portanto, nenhum sinal de missão divina. Esses prodígios podem resultar de conhecimentos que qualquer um pode adquirir, ou de faculdades orgânicas especiais que tanto mais indigno como mais digno podem possuir. O verdadeiro profeta se reconhece por características mais sérias, exclusivamente de ordem moral. Certo? Então, onde houver fenômeno, não significa que ali tem um profeta. Bom, isso aqui eu já falei para vocês, deixa eu juntar aqui um pouquinho. Vamos esclarecer isso aí.
Porque as pessoas falam muito, né? Dizem assim: como que Deus permite que essas pessoas ajam e suas casas fiquem cheias e elas continuam ali operando e fazendo e tudo mais? Né? Vamos ver aí então o que o Divaldo Franco, né, através do Espírito lá de Viana de Carvalho, o que ele veio nos esclarecer. Por que Deus permite isso? Então é pelo seguinte: 3 situações. A primeira, pela inexistência de um medianeiro que ofereça melhores condições para a transmissão da mensagem. Olha que coisa interessante. É o que eu fiz uma pergunta para você, você lembra? Quantos médiuns você conhece da doutrina espírita que você pode referenciar como profeta? Você vai conhecer vários poucos curadores, certo? Outra coisa, você vai conhecer os que você conhece porque tem as características exclusivamente morais. Casos de Chico Xavier, né? Casos de Bezerra de Menezes, o próprio Divaldo Franco, que são espíritos ainda imperfeitos, mas que primam por uma moral que está ainda um pouquinho acima da nossa, né? Quer dizer, ou talvez até mais bem acima da nossa para a gente chegar ali, né? Mas são poucas essas pessoas. Então, ele diz assim: a primeira pela inexistência de um medianeiro que ofereça melhores condições para a transmissão da mensagem. Então, a notícia para vocês está lá nas obras da doutrina, pode ir lá no livro dos médiuns, se depois quiser ler em casa. Vai dizer, eles perguntam isso aí para os espíritos, né? Se existe um médium que poderia, né? Seria perfeito e tal, isso aqui. Eles dizem taxativamente que aqui na Terra não existe um médium perfeito. Não existe. Não existe um médium perfeito, porque nós estamos todos na Terra. A Terra é a terra de expiações e provas. Então não existe médium perfeito aqui. Todos nós que somos médiuns temos os nossos defeitos. Temos os nossos defeitos. Então, o que eles têm que fazer? Usar o que tem. Né? Não aconteceu isso com Jesus? Ele não arregimentou um monte lá de pescadores, de pessoas humildes, cobradores de impostos, devedores e tal? Eram imperfeitos. Perfeito era ele, mas os outros eram perfeitos. Então, nós não temos médiuns perfeitos. Por isso, mais cuidado ainda. A segunda: porque o espírito comunicante pode ter a intenção de levar o médium a refletir sobre sua conduta moral e empenhar-se na corrigenda. Né? Quer dizer, se o médium ele exerce essa mediunidade e através dele vem essas comunicações, às vezes até bonitas, até boas, orientadoras, o primeiro que tem que receber a mensagem é ele mesmo. Né? Quer dizer, eu recebi isso aqui e tal, isso aqui é uma mensagem de não sei quem, parará, mas ele serviu para ele. Ele devia ler todo dia, ali bonitinho, para que a mensagem serve para ele. Primeiro, para depois ele passar para as outras pessoas. Então, é o segundo caso que isso pode acontecer. E a terceira, olha que interessante, pela necessidade do grupo no qual o médium atua. Claro, né? Se eles vão chegar lá e tal, já tem uma pessoa que faz uma bagunçada danada, tá certo? Mas lá está cheio de gente, dessas pessoas que não sabem muito bem, estão colocando a sua fé naquilo ali, vão ali para se melhorar, procuram ajuda, procuram briga. Por que os espíritos superiores vão correr? Não tem sentido. Então eles agem ali em função do grupo que procura. Não tem um cara melhor para poder fazer o trabalho, ele faz com aquele mesmo ali. Tá certo? Então, isso é uma coisa que tem que ficar bem formalizada, tá certo? Para a gente saber, então, esses meandros dos fenômenos espíritas e das coisas que nós vamos buscar, como que a gente busca isso. Então, o que nós vimos aqui, até esse momento da nossa fala aqui, nós só ouvimos coisas de precaução. Precaução.
Precaução, precaução. Olhem esses profetas, esses médios. Veja suas características morais. Duvide de tudo primeiro. Procure saber se os Espíritos são de Deus. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Olha aí, ó. Meros instrumentos imorais, simoníacos, que eu não sei nem o que é simoníaco. Simoníaco é esse negócio de simônio, não sei como. Exibicionistas, mentirosos, portadores de outras imperfeições morais, pululam em toda parte, descuidados e levianos, acreditando-se ignorados pelas leis soberanas e supondo-se detentores de forças próprias, podendo utilizar a bel prazer sem qualquer responsabilidade nem consequência moral. Mesmo estes, vezes que outras, são visitados pelos mentores compadecidos, que deles se acercam para auxiliar, intentando despertá-lo para os deveres e os compromissos que eles dizem respeito. Isso é Kardec falando, né? Vocês veem como é que a doutrina espírita, como é que ela é assim, orientadora, né? Em nenhum momento você vai encontrar na doutrina espírita alguma coisa de endeusar médium, de dizer que você tem que ver isso. Não, pelo contrário, ele desestimula, ele ensina para você o que faz. Você imagina uma doutrina que tem o desejo de trazer adeptos, né? A doutrina espírita é diferente do que ela está falando aqui. Estou falando para vocês aqui a noite toda de coisas, tá certo? De orientação. Então, nada foi escondido de ninguém, não. Está tudo aí à vista lá. Kardec no livro dos médicos, parará, pergunta tal. O que é? Fala aí para nós. Quem vem em favor de divinos, ou cargos, eclesiásticos, ou bens espirituais. Olha aí. Viu, pessoal? É os simoníacos, né? Essas pessoas que vendem essas coisas aí. Troca de dinheiro, né? E tudo mais. Muito bem. Bom, agora vamos ver o que é um centro espírita, porque a gente fala essas coisas assim, né? E às vezes a gente não sabe o que é um centro espírita. A gente vai ali, mas não sabe o que é, né? Então, esse slide aqui, não sei se está parecendo familiar aí ao pessoal da casa, mas isso aqui foi tirado do curso de higiene da casa, tá certo? Ok? Então não é propriedade minha, não fui eu que fiz, mas eu gostei da forma como foi colocado. E aí vocês podem comentar a respeito disso aí, certo? Os centros espíritas são núcleos de estudo, de fraternidade, de oração e de trabalho praticados dentro dos princípios espíritas. São escolas de formação espiritual e moral que trabalham à luz da doutrina espírita. São postos de atendimento fraternal para todos os que procuram o propósito de obter orientação, esclarecimento, ajuda ou consolação. São oficinas de trabalho que proporcionam aos seus frequentadores oportunidade de exercitarem o próprio aprimoramento íntimo pela prática do Evangelho em suas atividades. Eu estou falando assim porque é bem literal, está bem fácil de compreender, né, gente? São casas onde as crianças, os jovens, os adultos e idosos têm a oportunidade de conviver, estudar e trabalhar, unindo a família sob a orientação do Espiritismo. São recantos de paz construtiva que oferecem aos seus frequentadores oportunidades para o refazimento espiritual e a união fraternal pela prática do amar-nos uns aos outros. São núcleos que se caracterizam pela simplicidade própria das primeiras casas do cristianismo nascente, pela prática da caridade e pela total ausência de imagens, símbolos, rituais ou outras manifestações exteriores. São as unidades fundamentais do movimento espírita. Vocês viram aí o que é um centro espírita? Aqui em nenhum momento, isso aqui foi tirado aqui um slide que foi feito uma compilação de um curso que nós temos dentro da casa, tá certo? E aqui eu não vi falar aqui de que aqui é para a gente receber espírito, né?
isso aqui não. O centro espírita não tem esse objetivo. O objetivo do centro espírita é o objetivo do esclarecimento. E lamentavelmente nós somos até pouco compreendidos nessa questão. Se nós tivéssemos aqui essas sessões de cura, nossa casa estaria lotada, pode ter certeza disso. Lotada que não estava cabendo mais gente aqui dentro. Beleza? É só a gente colocar aqui uma sessãozinha de cura e botar a plaquinha ali na porta, né? Fazemos curas e tal, isso aqui, bota aqui umas caminhas, daqui a pouco está lotado. Mas o centro espírita, esse que divulga a doutrina de kardecista, né, ele não tem esse objetivo. E quando nós falamos para aqueles que aqui se adentram, às vezes como assistidos, e depois ficam na nossa casa, nós orientamos a estudar. Olha, estude a doutrina, estude o Evangelho e tal. Quanto tempo leva? Você leva uns 3 anos aí para fazer o seu ESG, leva mais uns 2 ou 3 para fazer o seu GEM, etc. Tal. Aí o cara, não, mas é muito tempo, né, cara? Eu já estudei muito, para estudar esse negócio aí é complicado. Então, as pessoas geralmente não querem isso. Geralmente não querem. Outra coisa também, às vezes o engajamento das pessoas nas tarefas da casa, né? Às vezes a gente diz, quem quiser ajudar, não precisa estudar a doutrina não, pode vir para cá, tem muita coisa para se fazer. Então a gente orienta isso por quê? Porque fazer o bem e dividir a caridade é uma coisa que faz bem para as pessoas. Daqui a pouco você vai notar que você começa a se harmonizar, você começa a ficar melhor e tal. Eu digo para vocês o seguinte, às vezes nós que estamos na casa, somos trabalhadores da casa, quando dali nós afastamos o tempo, nós ficamos com o nosso coração mais duro, né? Nós ficamos menos fraternos, nós ficamos mais impacientes, porque nós perdemos aquela sintonia. Vamos para o mundo, para a automaticidade do mundo. Então, é bom que aqui dentro, nessa hora que a gente tem a oportunidade de refletir e de conversar, que a gente esteja criando laços. Por exemplo, se você frequenta aqui a REP há 15 anos, você já estaria formado em Espiritismo, já tinha feito a EPA, tinha feito o EF, já tinha se melhorado, quem sabe estaria até aqui falando para as pessoas, né? Então, o tempo passa rápido, gente, a gente nem percebe. Tá? Eu entendo as pessoas serem refratárias a isso, mas não existe doutrina espírita sem estudo, porque passam pela gente essas coisas que eu falei para vocês aqui, e que eu sei que para muitos de vocês foram novidades. Mesmo que vocês já entendessem que existe isso, vocês talvez ainda não tivessem visto na doutrina espírita. E às vezes você chega assim, poxa, mas tem isso lá mesmo? Tem, está aí. Pode só abrir o livro lá. Certo? Então eu queria dizer para vocês algumas coisinhas do CEA. Nós já estamos aqui, que hora? Está faltando 10 minutos, né? 10 minutinhos. Bom, então o CEA, ele é um centro espírita que tem todas essas atividades que vocês ouviram nós falarmos aí, tá certo? Então, é um centro que procura, dentro do que orienta a Federação Espírita, a doutrina espírita e o Evangelho, ela procurou situar dentro das casas todos esses trabalhos que nós mencionamos ali anteriormente, né? E que muitos de vocês já conhecem aí. A atividade de segunda-feira, que é o estudo da doutrina, a terça-feira, que tem essa reunião mediúnica de desobsessão, que é uma reunião mediúnica feita para acolhimento dos nossos irmãos espirituais em dificuldades, que ainda não se conscientizaram da sua situação, ou ainda estão numa condição muito difícil, de sofrimento, às vezes de perseguições e tudo mais. Essa reunião, ela é privativa. Todo centro espírita, hoje kardecista, procura fazer essas reuniões de forma privativa, não é por nada não, gente, é só por respeito aos espíritos que ali se manifestam. Você já pensou? Nós fazemos uma reunião aqui, o espírito fala assim, eu estou com esse problema, todo mundo ouvindo, olha que maravilha. Então, por isso é que ela virou, antes era aberta, mas hoje ela é privativa, certo? É um trabalho privativo dentro da casa, dentro das casas espíritas, né, dessa reunião. E naquele mesmo dia, a gente aproveita para fazer o estudo da mediunidade.
Na quarta-feira nós temos a nossa assistência espiritual, que é a gente fazer um debate evangélico em grupos, né? E tal, discutindo, cada um colocando a sua posição, a sua opinião. É o evangelho aplicado no nosso dia a dia, né? Na quinta-feira nós temos aí à tarde a oficina de costura e arte, né? Que é feita aqui à tarde, e à noite a gente tem aqui a reunião pública evangélica, certo? Que também é uma extensão do atendimento espiritual, né? Lá na quarta-feira nós fazemos isso em grupo, e aqui nós fazemos uma pessoa divulgando, né, a respeito de um determinado assunto. Sexta-feira nós temos essa assistência mediúnica específica, que eu não sei se todos conhecem, mas às vezes quando aquelas pessoas que estão com maior dificuldade, que a gente não consegue resolver ou ajudar através dos grupos do AE, né, desses grupos evangélicos, nós encaminhamos para essa AME, assistência mediúnica específica, onde ali se reúnem alguns médicos e é colocado ali o nome de um assistido e tudo, para verificar qual o tipo da melhor orientação que a gente pode ter para dar àquela pessoa. Só que essa orientação é uma orientação que vem privativa, a pessoa depois chama a pessoa, conversa com ela e tudo mais. Mas é uma reunião privativa que o assistido também não participa, tá? Sábado nós temos a evangelização infantil e no domingo tínhamos, não sei se ainda está tendo exódio nos domingos, não estamos. Segunda-feira, né? Então o exódio que era feito no domingo passou a ser feito na segunda. Como vocês viram aí, não tem nenhuma reunião de cura, né? Tá certo? Porque o centro espírita, ele não é destinado a essa atividade específica, ostensiva, né? De chegar e fazer. Então, assim, é mais ou menos o que eu queria falar para vocês. Nós temos o quê? 5 minutos, Paulo? 5 minutos? Alguém quer fazer alguma pergunta? Se fizer, é fácil que eu possa responder, certo? Ninguém quer, né? Tá certo? Então, gente, é isso, é o recado que eu tinha para dar a vocês, tá certo? Eu estou meio rouco, eu vou tentar tocar uma música para vocês aqui, tá certo? Mas eu estou com a minha voz muito rouca, estou saindo realmente de uma gripe, então, né, como eu também não sou profissional de música, nem coisa nenhuma, e eu não sinto vergonha de estragar o vídeo de ninguém, então eu vou tentar ver se eu toco uma música aqui para vocês, para a gente poder partir depois para a nossa harmonização. Eu ia ligar o meu violão na caixa acústica, mas não foi possível porque eu esqueci a bateria do violão. Então vai sair um pouco baixo aí, mas vamos ver aqui como é que a gente faz. Vou ver se eu consigo cantar essa música que chama Santa Casa Santa, é uma música do Carlinhos Conceição, que já esteve aqui conosco, tá certo? E que fala, essa música fala a respeito de uma casa, né? Onde lá ele se encontrou e tudo mais, né? Vamos ver, se vocês quiserem acompanhar e me ajudar. Não sei nem se vocês estão ouvindo, vocês estão conseguindo ouvir alguma coisa aqui? Nessa casa eu entrei, e aqui dentro eu vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do amor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudos e água da paciência, religar e religuei, filósofo fiquei, tomei ciência. Aqui, nessa casa de oração, orei
pratiquei o Evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com o homem velho. Depois de muitos e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa quando é santa é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, ó Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar, atendimento fraterno, tudo do Evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa quando é santa é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, ó Santa Casa Santa. Por isso é que dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus, depois de muitas e muitas preces, palestras de água da fé, religar e religuei. A casa quando é santa é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, ó